Agora então vamos tratar sobre os arquivos de contas bancárias e caixa. O arquivo de contas bancárias, então, nós temos o detalhamento das contas bancárias, que é o primeiro registro. Nesse registro vocês vão informar os saldos inicial e final no mês de cada conta bancária informada. Tem uma observação importante que é em relação às aplicações financeiras vinculadas a uma mesma conta bancária. Sempre que houver mais de uma aplicação financeira vinculada ao mesmo número de conta corrente, ao mesmo número de conta bancária, não vai ser possível detalhar essas várias aplicações no SICOM. Então, a gente colocou uma observação lá que caso existam diversas aplicações financeiras vinculadas ao mesmo número de conta, os dados dessas aplicações devem ser informados, consolidados no arquivo de contas bancárias. Depois, no próximo registro, é o detalhamento das movimentações das contas bancárias, onde vocês vão detalhar ali os totais de entradas, os totais de saídas, por tipo de entrada, por tipo de saída naquela conta. Temos ainda o detalhamento da receita por conta bancária, que ele é informado quando o tipo de entrada for receita arrecadada no mês. Em relação às regras, então, todas as contas bancárias que não foram encerradas, elas devem ser informadas todos os meses, mesmo aquelas que não houveram movimentação. Ou seja, se numa conta bancária não houve movimentação naquele mês, ficou o mesmo saldo do mês anterior, eu não preciso informar o detalhamento da movimentação, mas o registro 10, com saldo anterior, com saldo final no mês, eu tenho que informar. Existe um campo lá no detalhamento das contas bancárias que é data do encerramento, né? Então, se você informar que aquela conta foi encerrada naquele mês, a partir do próximo mês você não precisa mais informá-la no SICOM, mas isso só vai ocorrer se for informado que essa conta foi encerrada. Não sendo, todas as contas bancárias têm que ser informadas todos os meses, ainda que não teve movimentação. Verifica se o saldo inicial é igual ao saldo final do mês anterior, né? Tem que haver essa consistência. Verifica se a data de encerramento, se for informada, está contida no mês de referência, ou seja, se houve encerramento daquela conta bancária, você tem que informar que ela foi encerrada naquele mês em que ela foi encerrada, para a partir do mês seguinte não ser mais obrigatório o envio das informações dessa conta. Se o campo tipo de movimentação for uma entrada, ele só aceita esses tipos definidos. Só pode ser entrada numa conta bancária a receita arrecadada no mês, os rendimentos de aplicação financeira lá na conta de aplicação financeira, a transferência de outras contas bancárias para esta conta bancária, o resgate de aplicações financeiras no mês, aqui no caso na conta corrente, vai ser uma entrada quando estiver resgatando, as aplicações financeiras realizadas no mês, quando estiver sendo informada a conta de aplicação, então vai ser uma entrada lá na conta de aplicação. Os estornos realizados no mês, porque eles podem ser tanto entrada quanto saída. Outras movimentações realizadas no mês, que também podem ser tanto entrada como saída. Se o tipo de movimentação, então, for 2, saída, só podem ser esses tipos aqui definidos como saída. Transferência desta conta para outra conta bancária, o resgate de aplicação financeira no mês, aí no caso lá na conta de aplicação, né? O resgate vai ser uma saída. Os pagamentos efetuados no mês, as aplicações financeiras realizadas no mês, aí aqui no caso na conta corrente, né? Quando estiver fazendo a aplicação, lá na conta corrente ele é uma saída. Os estornos realizados no mês, que podem ser tanto entrada quanto saída, os saques realizados no mês e outras movimentações que também podem ser tanto entrada quanto saída. Sempre os campos conta transferida, dígito verificador da conta corrente devem ser informados quando o campo tipo de entrada e saída for esses 4, ou seja, sempre que houver movimentação entre contas, você tem que informar para qual conta está indo e de qual conta está vindo o recurso. Então, sempre para transferências de outras contas bancárias para esta conta, transferência desta para outras contas, resgate de aplicação financeira e aplicações financeiras, vocês têm que sempre informar para onde está indo, de onde está vindo o recurso. E essa continha, saldo final informado no mês, é igual ao saldo inicial informado no mês, mais o total das entradas, menos o total das saídas. Sempre que você informar como tipo de entrada receita arrecadada no mês, obrigatoriamente tem que ser informado o registro 12, que é o detalhamento da receita por conta bancária. É ali que você vai detalhar todas as rubricas de receita arrecadada naquela conta bancária. E ele verifica se o somatório dos valores informados no registro 12, onde você detalhou as rubricas de receita arrecadada,
está fechando com um total de entrada por arrecadação de receita informado lá no movimento da conta bancária. O arquivo de conta caixa, as regras, no caso, são bem parecidas com as de conta bancária. O conteúdo, o primeiro registro, tem saldo inicial e final da conta caixa. O detalhamento da movimentação, também de entradas e saídas, e o detalhamento da receita da conta caixa, se houver receita arrecadada na conta caixa. As regras, então, são parecidas com das contas bancárias. A primeira é que o saldo inicial do mês tem que ser igual ao saldo final do mês anterior. A mesma continha, o saldo final tem que ser igual ao saldo inicial, mais o total das entradas, menos o total das saídas. Da mesma forma, sempre que for informada entrada na conta caixa, ele só pode ser informado com esses tipos aqui: receita arrecadada no mês, transferência para essa conta, estornos e outras movimentações. Sempre que for informado o tipo 2, saída, ele só pode estar vinculado a esses tipos de movimentação: transferência para contas bancárias, pagamentos, estornos, saques e outras movimentações realizadas no mês. Sempre que o tipo de entrada e de saída, aí a mesma coisa da conta bancária, for receita arrecadada no mês, obrigatoriamente tem que informar o detalhamento 12, com as rubricas de receita arrecadada ali na conta caixa, e o somatório informado no registro 12 tem que fechar com o total informado de receita arrecadado lá no detalhamento do movimento da conta caixa. Essas, portanto, foram as regras e conteúdo dos arquivos de contas bancárias e caixa.